Olá! Só pra avisar que esse vídeo é a primeira parte de uma série que vai ter várias partes, onde eu desminto esse livro daqui, Desculpe-me Socialistas, mascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Inicialmente eu ia fazer um vídeo inteiro, de uma vez só que, tanto que você vai dar pra perceber pelos vídeos que, né, eu vou agir como se fosse um único vídeo, mas não tive que dividir, porque senão ia ficar com 10 horas. Terceira tentativa para gravar essa parte do vídeo, porque a gata foi lá e na primeira vez ela apertou o botão de desligar do computador, aí o arquivo corrompeu, e na segunda ela mordeu o fio da câmera e a câmera travou e eu não percebi por um bom tempo. Mas então, vamos lá. Mentira número 1. A desigualdade econômica deriva das forças do mercado e exige intervenção estatal. Sim. É, literalmente sim. Jesus. Tipo, o negócio é, a busca pelo lucro sempre vai gerar desigualdades, porque sempre vai ter gente que vai se fuder e gente que vai ir bem, sabe? E tipo, o problema não é nem muito isso, mas que tipo, pra você lucrar no nosso sistema atual, como que você lucra? Com várias pessoas trabalhando por você e você extraindo a mais-valia delas, ou seja, elas trabalham e produzem X valor. Aí você extrai uma boa parte de X valor pra você. Aí você só devolve uma parte, no que é o salário, sabe? Aí tudo isso aí vai como lucro pra você, sabe? Vai como dinheiro pra você, que aí você pode lucrar ou gastar em despesas e coisas do tipo, mas no final você vai ter um lucro final, sabe? Mas, tipo, esse é o problema. Porque pra você gerar lucro, você precisa de gente que tem trabalho assalariado, que vende o trabalho pra você. É uma dinâmica injusta, na qual você controla o meio de produção e as outras pessoas têm que vender o trabalho delas pra poder usar o meio de produção pra poder produzir, sabe? É desigual. E, tipo, por isso essa lógica de mercado sempre vai gerar uma busca pelo lucro, e essa busca pelo lucro sempre vai gerar uma maior ignorância com as necessidades humanas, porque o lucro não liga se, né, uma mulher grávida não consegue trabalhar. Foda-se, demite ela, se não tiver regulação, sabe? Tipo, é foda, no geral, sabe? Tipo, então a desigualdade econômica deriva das forças do mercado e exige intervenção estatal, mas não intervenção estatal do Estado capitalista, né? Pelo amor de Deus, o Estado capitalista nunca vai realmente intervir no nível que os libertários falam sobre no mercado, porque no final das contas o Estado serve a burguesia, e a burguesia não quer que o Estado fique intervindo tanto no mercado, né? Então, foda-se. É muito bicho-papão o pessoal de libertário, assim, que eles acham que o Estado vai comer tudo e coisas do tipo, sabe? É muito ridículo. Mas então, ele começa com uma analogia linda, que é aqui. A desigualdade está em todos os lugares. Numa floresta tropical, árvores de mogno absorvem mais água e luz do sol do que todas as demais plantas e os animais. Em nossos ecossistemas econômicos, empreendedores e investidores controlam a maior parte dos ativos do que o restante de nós. Ninguém dá a mínima para as árvores de mogno, mas há terríveis discussões sobre os mais abastados. Porém, no caso dos ecossistemas e das economias, há ótimas razões para uma distribuição desigual de recursos. Cara, primeiramente a analogia de My Passion. É uma analogia horrível, porque as plantas, elas são diferentes entre si, são espécies diferentes, são nichos diferentes, sabe? Tem necessidades diferentes cada planta, tipo, no final das contas, sim, elas precisam de energia e respirar, só que também tem algumas necessidades específicas cada uma, mas tipo, todo mundo aqui é ser humano, sabe? Se você tá vendo esse vídeo, você é um ser humano. O que te diferencia do Elon Musk? Nada. Sabe, não é por causa da genialidade dele, sabe o que te diferencia dele? É que ele nasceu numa família que tem minas de esmeralda na África do Sul. Simples assim. Aí ele já teve basicamente um mega começo assim na vida, que ele já podia fazer o que quiser basicamente no começo. Sabe? Porque, né, no final das contas, eles falam sobre como os empreendedores vão lá e passam por risco, mas o risco é investir dinheiro, que geralmente não é nem deles, é da família deles, sabe? E depois ainda, tipo... E o risco é abrir um negócio no qual eles vão lá e extraem o trabalho de outras pessoas, sabe? Em que eles trabalham, sabe, administrando, enquanto basicamente os trabalhadores trabalham e fazem a porra toda, sabe? Esse é o risco que eles tomam. Mas, então, é isso, cara. Tipo, a desigualdade entre as plantas é diferente da desigualdade entre a porra dos humanos. Sabe, Jesus Cristo precisa explicar isso. Porra, parece uma coisa de uma criança de 5 anos de idade. Jesus Cristo, porra. Mas então, aí ele fala assim,
As fontes de algumas formas de desigualdade possuem melhores embasamentos do que outras. Por exemplo, a desigualdade que se manifesta em consequência do capitalismo de compadrio, ou capitalismo, certamente não é nada desejável. Então, o negócio do capitalismo é que basicamente a visão deles de, tipo, que a livre concorrência tá perdida, que agora que tem uma única empresa que tá dominando no mercado, que tem um monopólio, que tem um trust, um cartel, um holding, sabe? Tipo... Mas o negócio isso faz parte da evolução do capitalismo. Porque a livre concorrência inevitavelmente vai levar a uma empresa ficando no topo de todas as outras e começando a comer todas as outras, sabe? Tipo, isso aconteceu nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX. Até que a porra do Estado veio, interviu e acabou com isso. Acabou com os trusts, acabou com a empresa de petróleo, que eu esqueci o nome, mas eu vou botar aí na tela, sabe? Tipo... Esse capitalismo que ele critica tanto, sabe como ele é solucionado? Com intervenção estatal. É muito ridículo. É que ele não vê exemplos históricos assim. É muito ridículo. Mas então, tipo, aí depois ele fala assim, tipo, se pudermos desassociar a imagem dos capitalistas dos verdadeiros empreendedores. Porque, tipo, quem são os verdadeiros empreendedores? São basicamente capitalistas, porque o empreendedor vai querer ter domínio sobre o mercado. O empreendedor vai querer ter total controle sobre os outros, assim. Ele quer lucro, e o que lucra mais? Ter total controle sobre o mercado. Então, sob essa lógica, todo empreendedor é capitalista, que tem o objetivo de ser capitalista. Esse termo capitalista é horrível, porque esse negócio que ele descreve é parte do capitalismo. Sabe? Jesus. É aqui onde chega na página que eu destruí completo aqui. Mas então, tipo... Ele fala uma coisa bem linda aqui. E a desigualdade gerada pelo empreendedorismo honesto, longe de indicar que algo está errado, indica geração de prosperidade para todos. Vou ler de novo. E a desigualdade gerada pelo empreendedorismo honesto, longe de indicar que algo está errado, indica geração de prosperidade para todos. Não? Cara, isso aí é parte do mito do Trickle-Down Economics, que é algo que foi muito inaugurado pelo Reagan. Eu não sei se foi com ele que começou, mas foi que onde se intensificou pra caralho, em que basicamente é toda a filosofia de que, tipo, se os mais ricos ficarem mais ricos, quer dizer que a riqueza vai gotejar pra baixo, os mais pobres vão ficar mais ricos também, porque os ricos ficaram ricos, então logo os pobres vão ficar pobres também, porque sim, sabe? Que aí tem uma taça de vinho, que aí você vai despejando, aí começa a cair pros lados, aí vai caindo pras outras taças de vinho, sabe? Essa filosofia já foi provada errada. A gente vê os eventos nos Estados Unidos que tá todo mundo fudido atualmente, sabe? Tipo, tem um montão de artigo falando que, tipo, Trickle-Down Economics não funcionou, sabe? Mas essa é a parte, tipo, dessa visão dele. É por isso que ele fala que a desigualdade indica geração de prosperidade pra todos. Porque eu não sei se ele genuinamente acredita, né? Ele pode ser, como eu já disse, desonesto. Mas, tipo... Desigualdade econômica não significa que vai ter geração de prosperidade pra todos. A gente vive no Brasil, porra! Os mais ricos são estupidamente mais ricos que o pessoal que é mega pobre. Tem pessoal morando em barraco, de papelão. Cara, eu me lembro que sempre passava coisa assim no Fantástico, sabe? De pessoal em condição de vida horrível. Enquanto tem um pessoal mega rico em Brasília, no jardim. Sabe, é ridículo. Completamente ridículo. Mas então... Aí depois ele fala assim... Num sistema em que todos se beneficiam por meio do intercâmbio de conhecimento e da criatividade, algumas pessoas fatalmente se tornarão bem-sucedidas. Mas o negócio é, isso não acontece. Quem é pobre se fode. Os pequenos burgueses são sempre comidos pelos grandes. Sempre que acontece alguma crise no capitalismo, os pequenos burgueses, os pequenos proprietários de restaurantes, de negócios pequenos, os pequenos bancos, sempre que acontece alguma crise, eles se fodem. Estão completamente comidos. O exemplo é a pandemia. Na pandemia, a quantidade de pequenos negócios que fecharam, restaurantes fecharam, mas os McDonald's continuaram abertos, sabe? Tipo, o espaço que era desses pequenos burgueses foi tomado por grandes burgueses. Então, em suma, no final, o que acontece no sistema capitalista é que quem é pobre se fode, pequeno burguês também se fode. É mágico o nosso sistema. Mas então, ele fala assim... É uma característica natural do sistema. Um sistema que recompensa empreendedores e investidores por serem bons administradores de capital. Mas o negócio é, ele recompensa quem ligar menos para os outros seres humanos. Quem explorar mais os outros, quem conseguir lucrar mais pelo trabalho dos outros. Sabe? É ridículo.
Mas então, aqueles que fazem maus investimentos ou que não servem bem seus consumidores dificilmente ficarão ricos. O negócio é que a maioria das pessoas que ficam ricas atualmente são pessoas que já são de famílias ricas. Sabe? É inacreditável esse cara fica falando. Sabe? Ah, eu boto aqui, ponto de interrogação. E quem já é filho de rico? Mas então, sempre que ouvíssemos alguém se lamentando da desigualdade, deveríamos reagir de imediato com a pergunta: e daí? De novo, sempre que ouvíssemos alguém se lamentando da desigualdade, deveríamos reagir de imediato com a pergunta: e daí? Foda-se o outro, né, porra? Mas quem liga pro outro, né? E se eu tô bem, então foda-se. Essa é a filosofia deles. Algumas das pessoas mais inteligentes, e até mesmo algumas das mais ricas, misturam preocupações com os mais pobres com preocupações sobre os ativos controlados pelos mais ricos. Cara, Jesus, sabe? Mas então, aí ele fala assim, a ideia de que se um pobre não tem é porque o rico tem. Sim! O rico, ele fica rico através do pobre que trabalha e ele roubando do valor produzido pelo pobre. É literalmente isso. Jesus, é só ler Marx. Eu acho que esse cara, esses dias um economista político que ele sabe das coisas, mas eu acho que ele nunca leu Marx. Ou ele só escolhe ignorar Marx. É inacreditável. Ai, mas então, tipo, aí depois ele fala do capitalismo de novo. Aí ele fala que indivíduos ricos chegaram a essa condição por criarem grandes quantidades de valor para grandes quantidades de pessoas. Eles não criaram esse valor. Não foram eles que produziram essas coisas. Foram os trabalhadores que produziram essas coisas, sabe? Tipo, eles agem como se os ricos, assim, os empreendedores, os burgueses, eles que trabalhassem, eles que fizessem tudo, eles que gerassem o valor da companhia. São os trabalhadores que dão valor à empresa. São os trabalhadores que trabalham e dão todos os recursos que a empresa produz e vende. É inacreditável. Assim, a ausência de super ricos, na verdade, seria um péssimo sinal para todos nós. Sobretudo para os mais pobres. Cara, e se não existisse super ricos no Brasil, e no momento que chegasse a partir de uma certa renda, você imediatamente tipo, fosse taxado acima de tudo que passasse essa renda, e como recompensa você ganharia um parque de cachorro com seu nome. Sabe, seria a situação ideal no caso, né? Porque, tipo, cara, de novo, é essa teoria do trickle-down economics, de que se tem alguém mega rico, vai ter os mais pobres também vão ficar ricos, porque já que tem alguém mega rico, é óbvio que os pobres vão seguir. Sabe? Ai, Jesus. Mas então. Aí depois ele fala que, tipo, com efeito, isso indicaria uma de duas hipóteses. Ou que nenhum valor teria sido criado, menos coisas boas em nossas vidas, como iPhones e trufas de chocolate. Porque, de novo, socialismo é quando é Venezuela e sem iPhone. Quando tem iPhone não é mais socialismo. É tipo obrigatório isso. Tá no capital. Mas então. Ali. Tá no capital, cara. Jesus. Mas então. Bom, só gostaria de ressaltar alguns meses depois, em retrospectiva. E de novo, ele fala que são os ricos que criam o valor, mas não, é óbvio que não. São os trabalhadores que criam. Tanto que é ridículo o exemplo que ele dá, que é de trufas de chocolate. São os ricos que estão em fazendas que têm escravos para produzir chocolate? São eles que trabalham nas fazendas? São eles que são os escravos? É claro que não. Quem produz o seu chocolate são quem produz o cacau do seu chocolate são os escravos. Então é muito ridículo ele citar esse exemplo de trufas de chocolate, porque obviamente não são os ricos que fazem as trufas de chocolate. Quem colhe o cacau são os escravos. Pelo amor de Deus, esse cara é muito ridículo. Aí, tipo, ou que o governo se comprometera com radicais distribuições de renda, removendo todo tipo de incentivos significativos para que as pessoas se tornassem criadoras de valor e administradoras de capital, que eu literalmente disse. Mas então, isso é um cenário hipotético. O governo vai fazer isso? Não. O governo, ele serve os burgueses. Se os burgueses não querem, então foda-se. O governo não vai fazer. O governo nunca vai fazer uma redistribuição de renda radical que nem o cara fala. Mas de qualquer forma, tipo, essas redistribuições de renda que o cara teme, no final das contas, não destroem todo o incentivo que eles têm pra gerar capital e valor e coisas do tipo. Porque não são eles que geram em primeiro lugar, mas então, eu já disse isso várias vezes. Mas de qualquer forma, tipo,
É tipo o pessoal falando que o iFood vai sair do Brasil. Cara, o iFood, ele basicamente só existe no Brasil. Porque o cara, ele ia se aventurar pra um mercado novo, que já tem monopólios estabelecidos, sabe? Que já tem gente controlando tudo, e que ele vai ter que investir muito em marketing, tudo, quando ele já tem o mercado brasileiro que é dependente dele, sabe? Não tem motivo. Aí o pessoal fica falando, vai taxar o iFood e eles vão sair. Eles não vão. Eles não têm mais pra onde ir, eles têm que submeter a porra do Estado, caralho. Mas então, tipo... Aí depois ele fala assim, sejamos honestos, quando os recursos estão alocados em investimentos ou em contas bancárias, eles não estão ociosos. Ou seja, a maioria dos mais ricos não sai por aí enfiando seus milhões debaixo dos colchões e mergulhando em seus cofres cheios de moedas de ouro. Em condições de estabilidade econômica, esses recursos atuam constantemente na economia. Primeiramente, a maioria dos mais ricos são bilionários, então não são nem milhões que eles escondem, são bilhões, né? Que mágico. Mas então, tipo... Cara, por exemplo, os bilhões do Elon Musk não estão ativos na economia. Ele só deixa eles basicamente de fundo, assim, como investimentos, assim, em estoques e coisa do tipo, mas isso não move a economia, assim, de verdade. Sabe? Além disso, fica tudo em conta bancária ou em valor de empresa. Porque uma boa parte de valor de coisa de bilionário, no geral, não é, tipo, um valor líquido, não é um valor, tipo, literalmente de dinheiro, assim, que eles têm, assim, tipo, na conta bancária. É mais de o valor da empresa que eles são donos, sabe? Mas, tipo, o dinheiro que eles têm geralmente fica guardado pra eles. É a verdade nua e crua. Eles deixam guardado. Tanto que, tipo, as milhões de mansões que o Elon Musk comprou são investimentos na economia? Porque ele comprou casa e melhorou a economia de imobiliário. Jesus, sabe? Mas então, tipo... Outra parte é utilizada por árbitros que ajudam a estabilizar os preços das mercadorias. Não! Quando eles têm qualquer oportunidade de aumentar os preços, eles aumentam, eles não estabilizam numa coisa perfeita de oferta e demanda. Não, eles só aumentam quando conseguem, pra lucrar mais. Porque, de novo, a gente tá numa lógica de mercado, na qual o lucro é a prioridade. Sabe, Jesus, eles ficam nesse negócio assim de que os preços vão se regular sozinhos, coisas do tipo. Mas não, os preços só vão aumentar. A gente tá vendo isso, os preços só aumentam e os custos de produzir os produtos não estão aumentando junto. Sabe, é inacreditável esse cara, Jesus. Mas então, ele fala assim, outra parte ainda é emprestada a uma enfermeira, que assim poderá comprar a sua primeira casa. Cara, o negócio é, essa enfermeira, depois de comprar a casa com esse empréstimo, ela fica endividada pelo resto da vida com os gastos com juros altíssimos, porque agora os bancos eles cobram juros altíssimos, né? E também, por quê? Porque o empreendedor, né? Esse empreendedor honesto, verdadeiro, ele quer lucrar. Porque, de novo, lógica do mercado. Sabe? É lindo. Mas então, aí depois ele fala assim, mas também aqui, o dinheiro dos ricos não é gasto assim. Quando eles são taxados, eles são investidos em projetos públicos, tipo SUS, educação e, tipo, coisas que são reais, investimentos de infraestrutura. Uma parte é perdida, sim, por causa de corrupção e coisas do tipo, mas a corrupção também é do sistema capitalista, mas de qualquer forma. Em suma, se o governo taxa uma parte desses valores, ele geralmente gasta, se o governo for mais social-democrata, ele gasta em projetos públicos de bem-estar social que ajudam a população geral. É assim que funciona na Noruega, na Escandinávia no geral. Noruega, Suécia, Dinamarca, coisas do tipo. Mas quando demasiados recursos são interceptados pelo governo, antes de chegarem esses atores fundamentais das redes econômicas, acabam sendo dilapidados por conta da burocracia federal, um vórtice em que a prosperidade desaparece. De novo, é porque o Estado é o bicho-papão e blá blá blá. Ele manda uma bomba aqui. Deveríamos nos lembrar de que, por conta de nossos mercados produtivos, a maioria de nós vive de forma luxuosa. Vou ler de novo. Deveríamos nos lembrar de que, por conta de nossos mercados produtivos, a maioria de nós vive de forma luxuosa. Cara, pelo amor de Deus, a maioria das pessoas não vive de forma luxuosa. Tem milhões de pessoas passando fome, tem centenas de milhares de gente desabrigada. A
maioria de nós não vive de forma luxuosa, a maior parte das pessoas são trabalhadores, sabe? Tipo, esse cara, ele tá tão preso na perspectiva dele de intelectualzinho, assim, rico, que dá palestra e que é chefe de think tank, que ele é completamente isolado da realidade social das pessoas, porque nem nos Estados Unidos as pessoas vivem de forma tão luxuosa, sabe? Tem muita gente que trabalha paycheck to paycheck, que ele trabalha, recebe o salário e só consegue, e esse salário só rende um mês, assim, ele não tem nenhuma poupança. Então, tipo, se acontecer algum acidente, por exemplo, de saúde, ele se fode, porque os Estados Unidos não tem saúde pública. Então, né, ele tem que pagar muito alto no sistema de saúde. Então, tipo, é foda. Ai, Jesus, mas é inacreditável, sabe? Eu poderia ficar botando negócio de renda mediana, de pessoas que estão passando fome, pessoas em situação de rua, etc. Se eu quiser botar, eu boto aqui do lado, sei lá, mas foda-se, isso daí vocês já sabem. Se você viu no jornal, você já sabe dessas estatísticas. Mas então, ele fala assim que hoje até o mais pobre em um país como os Estados Unidos tem uma vida melhor do que quase qualquer pessoa que vivia no século XVIII e melhor do que 2/3 da população mundial. É claro que uma pessoa dos Estados Unidos vai ter uma vida melhor do que o pessoal que está na África ou países como Índia ou Indonésia, porque os Estados Unidos e os europeus destruíram esses lugares e extraíram todo o valor que eles conseguiam, todos os recursos naturais que eles conseguiam, todo o trabalho humano que eles conseguiam desses lugares. E até hoje esses lugares são afetados pelo neocolonialismo, pelo imperialismo estadunidense. Então é claro que lugares que são destruídos pelos Estados Unidos vão estar pior do que os Estados Unidos, porque os estadunidenses vivem a vida boa que eles têm. É claro que eles têm uma vida melhor comparada à nossa brasileira, que é um país que é colonizado. Mas no final das contas, os Estados Unidos só tem uma qualidade de vida ok, porque ele destrói a qualidade de vida de outros países, extraindo seus recursos, todo o seu trabalho humano, sabe? O melhor exemplo é o Congo, que é completamente destruído por uma guerra civil em que tem uma potência estrangeira invadindo ele por causa de recursos que a União Europeia e os Estados Unidos querem, sabe? É incrível. E também eu gostaria de adicionar o que ele falou aqui, que até o mais pobre em um país como os Estados Unidos tem uma vida melhor do que quase qualquer pessoa que vivia no século XVIII. Mano, tem gente passando fome, tem gente desabrigada, tem gente viciada em droga. Essas pessoas têm uma vida melhor do que alguém que vivia em alguma cidade do século XVIII? Ou um soldado? Ou até mesmo um camponês? É claro que não. Meu Deus. Aí depois ele fala assim: será que essa gente está genuinamente preocupada com os mais pobres ou apenas se sente indignada com os ricos? Por que não os dois? Sabe? Jesus! Aí depois ele fala assim: pergunte-lhe se ele gostaria que os ricos fossem ainda mais ricos se isso gerasse melhorias nas condições dos miseráveis entre nós. É um hipotético que não acontece. Jesus! É o que eu já falei do trickle-down economics. Que se o rico fica mais rico, quer dizer que o pobre fica mais rico. Isso não acontece. Geralmente é o contrário. Se o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Que é uma coisa que que é um tópico que ele vai falar depois. Bem depois, porque, Jesus, a gente tá no primeiro tópico e esse negócio tá com 23 minutos. Eu tô perdido. Jesus. Mas então, tipo, aí depois ele fala assim, tipo, determinada pessoa se dá conta de que tem menos do que outra e passa a sentir inveja. Não inveja. Geralmente é que a pessoa percebe que ela tá sendo roubada pelo burguês e sente ódio. Ódio de classe. É natural sentir esse ódio. Sabe? É inacreditável. Aí depois ele fala assim: quando começarmos a compreender as origens da riqueza, empreendedores honestos, administradores do capital em um ecossistema desigual desde a raiz, as origens da riqueza não estão nos empreendedores honestos, estão nos trabalhadores. Ai, Jesus, sabe? Tipo, e além disso, teve uma notícia aí que saiu já há um tempo, que tem, em algum estado estadunidense tinha um McDonald's empregando trabalho infantil. Tá aí na tela. Ai, esses são os empreendedores honestos, né? Que mágico. Aí, mas então. Aí ele deixa um resuminho no final, que lindo. Aqui. Desigualdades econômicas, como traços de personalidade que formam cada indivíduo, são uma característica inata da humanidade. Não, só que da forma que tipo, desigualdades fazem parte da humanidade, sabe? Mas, tipo, é que da maneira que ele tá descrevendo é a maneira que as desigualdades econômicas que tem sobre o capitalismo. As desigualdades econômicas tão graves que tem sobre o capitalismo não existe
em qualquer outra condição que tenha uma igualdade maior entre os trabalhadores, sabe? Sem uma burguesia, sem uma classe dominante que oprime a maioria, sabe? Mas então, quando há um aumento natural da desigualdade econômica no mercado, isso reflete amplamente na capacidade dos indivíduos de servirem seus semelhantes. Isso aqui eu geralmente não entendi, sou burro mesmo. Mas então, tipo, permitir que a desigualdade econômica ocorra, contanto que não seja derivada de ações políticas, inevitavelmente eleva o padrão de vida de todos. De novo, trickle-down economics não dá certo, já foi provado que não dá certo. Essa política dos Estados Unidos deu merda e ainda tá dando merda, sabe? Mas então... Aí depois ele fala assim, preocupações pelos mais pobres é, quase sempre, uma mera forma de disfarçar inveja ou desdém pelos ricos. Pode ser os dois. Ai, mas em suma, a desigualdade é gerada pelo mercado que devido à busca pelo lucro e a extração da mais-valia do trabalhador. Que a mais-valia é basicamente, eu já disse. Mas, de novo, é quando o trabalhador trabalha, ele produz um valor, e uma boa parte desse valor é extraído pelo burguês, que aí ele só devolve uma pequena parte através do salário, e ele fica com a maior parte pra lucrar, sabe? Mas é isso, acabou também a primeira mentira. Vamos pra segunda. Hoje eu ainda vou ter que fazer mais 3, então vai ser bem mágico. Esse vídeo vai demorar uns 5 meses pra fazer, que mágico, né?